Olá, pessoal, boa noite, graça e paz em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente sua vida, que bom ter você por aqui, participando conosco desse lançamento, dessa campanha de evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou o reverendo André Monteiro, coordenador de comunicação da APECOM, e nós vamos hoje falar sobre algo maravilhoso que vai envolver aí as igrejas presbiterianas espalhadas por todo o Brasil. E eu quero desde já pedir a você que compartilhe esse link aí com seus amigos, que mande aí nos grupos de WhatsApp da sua igreja, ajude aí a gente na divulgação desse trabalho de evangelização, porque nós queremos levar o evangelho do nosso Senhor Jesus aos 4 cantos do nosso país, e a gente quer envolver você. E eu já estou vendo aqui a participação de várias pessoas. Coloca aí nos comentários o nome da cidade de onde você está falando e também o nome da sua igreja. Você pode fazer isso? Coloca aí, ó. Estou vendo aqui o pessoal de Ipatinga, Minas Gerais, o pessoal de mais aonde? Olha aí, pessoal da Igreja Presbiteriana do Centenário, olha aí, Jaboar. Que coisa boa! Sejam bem-vindos. IPB Caçador de Santa Catarina. Olha que legal, pessoal. Temos mais pessoas aí. Coloca o nome da cidade onde você está falando. Olha, Igreja Presbiteriana do Centenário, Jaboatão. Olha aí, Iporã, Paraná. O pessoal do Sul participando em peso. Você é do Sul? Coloca aí. Eu sou do Sul do Brasil. Coloca o nome da sua cidade. Olha aí, Bahia, Palmas, Tocantins. Que maravilha, que legal, pessoal. Igreja de Novo Gama, acredito que é lá no centro, lá em Brasília. Olha aí, Graça e Paz, Igreja Presbiteriana do Cordeiro. Aqui é do Pará, em Ituquará. Olha só, Caxambu, sul de Minas Gerais. Olha, Carlos Alberto, que legal ter você por aqui. SAF de Nova Iguaçu, bairro Cerâmica, bênção pura. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para lançar nessa noite a campanha Minha Cidade para Cristo. Nós queremos levar o Evangelho do Senhor Jesus a lugares a corações que ainda não conhecem. E nesse mês de agosto, um mês tão significativo para nós que somos presbiterianos, é o mês em que nós comemoramos o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós, como APECOM, estamos lançando essa campanha de evangelização e é uma alegria ter você por aqui participando conosco. Bom, estou vendo aí que o pessoal não para de participar. Moreno, Pernambuco, Manaus, olha só, gente, tem gente de Manaus aqui, região metropolitana de BH, olha só, gente, que bênção. Bom, eu quero trazer aqui para a nossa live o pastor, o reverendo Paulo de Tárcio. Reverendo Paulo de Tárcio, ele é o coordenador da área de evangelização da APECOM e ele é pastor da Igreja Presbiteriana Vida Nova em Palmas, Tocantins. Pastor Paulo, que alegria ter o senhor por aqui, viu? Fala, André. Graça e paz. Uma boa noite a você e àqueles que estão nos acompanhando agora, aqueles que já estão conectados conosco. Uma alegria, um prazer, uma satisfação a gente poder, nessa noite, né, conversar sobre algo que pode mudar a nossa realidade como igreja local e a realidade da nossa cidade. É verdade. Nós, enquanto igreja, nós temos o compromisso de levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem ao Senhor. A gente tem aqui várias pessoas participando no chat conosco que tiveram, num momento de suas vidas, um encontro com Cristo. E nós queremos, com essa campanha, Minha Cidade para Cristo, justamente isso, incentivar a igreja a evangelizar, a sair das 4 paredes, e a gente quer oferecer, né, à igreja uma maneira bíblica, né, de nós juntos, presbiterianos de todo o Brasil, levarmos a palavra àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Eu estou vendo aqui, pastor Paulo, muita gente entrando aqui, participando conosco.
Olha só, pessoal de Palmas, Porto Franco, Maranhão, Londrina, Paraná, olha só, Pernambuco, o pessoal está participando, pessoal animado. Presbiteriano é animado, né, pastor Paulo? Fato, de fato. Que bom. Pessoal, nós temos um vídeo que a gente quer mostrar aqui para vocês, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, enquanto você compartilha esse vídeo. Você já compartilhou esse vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja, aí no grupo do seu presbitério? Se você puder, faça isso agora. Pega esse link, envia aí para os seus amigos, para que eles possam participar conosco aqui também. E eu quero agora mostrar para vocês um videozinho inicial para que a gente possa começar aqui o nosso bate-papo hoje sobre esse projeto que é o Minha Cidade para Cristo. Assiste aí esse vídeo e quando ele acabar a gente volta aqui a conversar. Maravilha. Então, eu quero chamar o pastor Paulo de volta aqui para o nosso estúdio. Pastor Paulo, eu quero que a gente fale um pouquinho, então, sobre o que é essa campanha, A Minha Cidade para Cristo. O que o senhor pode falar aí para a gente começar esse bate-papo aqui sobre esse projeto, sobre essa campanha de evangelização nacional? Então, André, essa é uma campanha de cunho nacional, como a gente já divulgou aí, né, nas mídias. A PECOM, a nossa agência de evangelização e comunicação, ela funciona exatamente como um órgão que equipa, né, a igreja para o trabalho de evangelização. Então, essa é uma ideia de a PECOM encabeçar um movimento junto às igrejas locais da nossa IPB, para despertar a igreja ou as igrejas locais para a visão de alcançar a sua cidade para Cristo. É preciso a gente entender que nós temos um compromisso de evangelização para alcançar o mundo, né? A grande comissão de Jesus, em Mateus 28, é para que se alcance as nações, mas a gente precisa alcançar o mundo a partir do local onde Deus nos colocou, a partir da cidade. Nós não podemos fazer missões além fronteira, sem que antes a gente faça diferença no lugar onde a gente está vivendo. Então, a igreja local, ela precisa entender o seu papel de transformação da cidade onde ela está inserida. Ela precisa entender a razão pela qual Deus plantou essa igreja ali. E a PECOM, então, através desse projeto, nós queremos, primeiro, despertar a igreja para essa realidade. Segundo, nós queremos coordenar um movimento de evangelização. É muito importante quando a gente trabalha num projeto que tem coordenação, né? Que a gente é lembrado do que precisa fazer, que a gente é auxiliado também no processo. Mas, ao mesmo tempo, com esse projeto, a PECOM, ela não quer apenas despertar a igreja para a visão de alcançar a sua própria cidade para Cristo, e fazendo isso, alcançando a cidade, a gente vai alcançar todo o Brasil, onde haja uma igreja presbiteriana que cumpra esse papel, então o Brasil será alcançado dessa maneira. Mas também
o desejo é que cada igreja local, cada liderança, cada crente presbiteriano que seja fiel, que esteja comprometido com o Evangelho e também se comprometa em abraçar esse projeto que a gente entende que é um projeto para a glória de Deus, portanto, um projeto glorioso que é de proclamar o amor de Deus em cada cidade através da proclamação do Evangelho. Então, a ideia da campanha é essa, de mobilizarmos as igrejas, né? Despertarmos a visão da evangelização, mobilizar e capacitar os membros da igreja local, né, para que cumpra o seu papel missional, seu papel, né, de missionários na igreja local. Muito bom. Nós temos aqui uma apresentação, um PowerPoint, que eu gostaria de ir mostrando para o pessoal e a gente vai conversando sobre os passos dessa campanha. Então, você pode ver aí o que é o Minha Cidade para Cristo. Minha Cidade para Cristo é uma campanha nacional de evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil, promovida pela APECOM, que conta com o engajamento e o esforço de cada igreja local para atuar de forma coordenada a fim de alcançar sua cidade para Cristo com a proclamação do Evangelho. E aí, a ideia é conclamarmos cada igreja local, cada liderança, cada cristão presbiteriano fiel e comprometido que vem aí abraçar esse glorioso desafio de proclamar o grande amor de Deus em sua cidade através do Evangelho. Inclusive, eu acabei de ver aqui nos comentários uma pessoa perguntando assim, olha, eu não sou presbiteriano, a minha igreja não é presbiteriana, mas eu posso participar? É claro que pode participar, que legal. Pastor Paulo, fala um pouquinho mais para a gente aí sobre isso. A ideia é nós envolvermos as igrejas presbiterianas espalhadas por todo o Brasil, né? Isso. Nós sabemos que há igrejas, né, que têm recursos próprios, né, igrejas que já têm seu planejamento de evangelização bem consolidado. Mas a gente sabe que também há uma grande quantidade de igrejas, né, no Brasil, e eu falo porque durante muitos anos, a serviço da PECOM e também no final da CNE, eu pude conhecer a realidade da igreja no Brasil todo e a gente percebe que há uma carência de recursos materiais, uma carência também de orientação, de instrução, de forma que a evangelização, às vezes, é vista como uma tarefa para poucas pessoas e, em alguns casos, para profissionais, né? Então, algumas igrejas até brincam nos treinamentos, eu digo que algumas igrejas contratam, né, especialistas para fazer o trabalho, só que o cara trabalha só, e então ele acaba estafado ou não conseguindo cumprir a demanda, e os crentes continuam ali, de certa forma, terceirizando o trabalho de evangelismo. Então, com essa campanha, o que nós queremos? O envolvimento de cada crente, aproximar a evangelização da vida das pessoas, para que as pessoas possam ver que a evangelização, que o trabalho de evangelização, o trabalho de evangelismo, ele não é uma realidade distante do crente, né? Ou seja, primeiro é uma responsabilidade de todo mundo, de todos nós. Todos somos chamados para o ministério de compartilhar a palavra de Deus. E, segundo lugar, é que a evangelização é algo que não é complicado. O problema é que, às vezes, nós aprendemos, né, de maneira a enxergar a evangelização como algo complicado. Aquele tipo de visão que quem tem condição de fazer é o pastor, pessoas que foram treinadas no seminário. Não, essas pessoas têm a tarefa de capacitar os crentes para o trabalho da evangelização. A evangelização é algo simples. Tudo que nós precisamos aprender é compartilhar a pessoa e a obra de Jesus Cristo com as pessoas e deixar que Deus produza os resultados que só Ele pode produzir. Então, a campanha, temos aí o primeiro objetivo da campanha, Sim. que é exatamente, né? Vamos mostrar aqui esse slide aqui para o pessoal poder acompanhar, e aí a gente vai conversando aqui objetivo a objetivo. Aqui o primeiro objetivo da campanha é justamente esse aqui, ó, despertar, mobilizar e capacitar a igreja local para a tarefa da evangelização em cada cidade onde tem uma IPB, através de treinamentos práticos nas mais variadas formas de evangelização. Então, como que esse primeiro passo, pastor, vai acontecer? Explica para a gente um pouquinho sobre isso daí. Então, uma vez que a igreja entra no projeto, ela faz a sua inscrição, ela estará, então, pronta para receber
treinamento, orientação e os recursos necessários. Por exemplo, a APECOM já tem, né, o Centro de Treinamento APECOM, CTA, já tem lá uma quantidade de mais de 20 treinamentos gravados e oferecidos gratuitamente para os crentes, né, da Igreja Presbiteriana e de outras denominações, que tenham acesso ali, treinamentos de evangelismo de formas diferentes, né, com muita criatividade. Então, há vários tipos ali de abordagem evangelística que a igreja pode primeiro absorver. Então, isso faz parte da grade de treinamento de capacitação. E, além do mais, as pessoas que tiverem acesso ali ao CTA e ele precisar de aprofundar mais em determinada ferramenta para apresentar o evangelho, para capacitar a sua igreja, ele pode fazer contato, porque a pessoa, né, o treinador, pode ajudá-lo na implementação dessa ferramenta. Então, além disso, a gente tem aqui, durante essa campanha, um treinamento básico, simples, mas suficiente para que aqueles que estiverem participando saibam como conduzir um pequeno grupo ou então um encontro, ainda que pessoal, né, com uma pessoa ou com 2 ou 3 pessoas, mas um encontro onde ele possa apresentar o plano de salvação de uma maneira lógica, né, em passos progressivos, numa sequência de 5 semanas, e assim possibilitar que aquela pessoa, conhecendo o Evangelho, tome uma decisão por Cristo. E isso é algo tão interessante que pode ser feito, né, por adolescentes, jovens, Olha que legal. homens e mulheres. Então, a ideia é que a gente mobilize toda a igreja, da UCP, passando pela UPA, pela UMP, pela SAF, pela UPH, os mais diferentes departamentos da igreja se envolvam nessa campanha. A ideia é que, André, a Pode ideia falar. é que os departamentos internos, ou forças de integração, ou seja, outros departamentos, cumpram o seu papel. Homens alcançando homens, mulheres alcançando mulheres, jovens alcançando jovens, e adolescentes alcançando outros adolescentes através dos seus relacionamentos, né? No compartilhar do evangelho de maneira simples, mas profunda. Muito legal. E a gente, inclusive, pessoal que está participando aí, eu estou vendo aí algumas pessoas perguntarem, mas como que eu posso inscrever a minha igreja? A gente vai falar aqui, você pode anotar aí a URL, onde você precisa entrar, que é o minhacidadeparacриsto.ipb.org.br. Então, você só guarda essa URL, não precisa entrar lá agora, para a gente poder conversar aqui mais. Só que nessa URL você vai fazer a inscrição da sua igreja. A partir dessa inscrição, você e a sua igreja, vocês receberão um material, ok? Para que vocês possam trabalhar essa campanha de evangelização aí na localidade de vocês. Só que, paralelamente a isso, o pastor Paulo falou também acerca do CTA. E o que é o CTA? O CTA é o Centro de Treinamento APECOM. Se você depois entrar lá no CTA, você vai perceber que já existem diversos cursos. E olha só, pessoal, presta atenção no que eu vou falar aqui para você agora. Esses cursos são gratuitos. Não tem custo nenhum esses cursos aí do CTA. Você vai ver sobre evangelização pessoal, discipulado, evangelização e mídias sociais, e outros N cursos, como, por exemplo, como fazer a projeção do culto da sua igreja, como fazer um trabalho de capelania. Então, a ideia é que a APECOM ela está oferecendo a você inúmeras ferramentas para que você possa levar o evangelho do Senhor Jesus aí no lugar onde você está. Então, a gente falou aqui que o primeiro objetivo dessa campanha é despertar, mobilizar e capacitar pessoas, mas a gente tem também aqui um segundo objetivo dessa campanha, que é oferecer orientação, ferramentas práticas e recursos materiais, ou seja, Bíblias, o Evangelho segundo João, biblinhas, folhetos e o cartão missional para a evangelização na igreja local. Então, pastor Paulo, fala para a gente um pouquinho sobre esse material aí que o pessoal vai receber, essas ferramentas que nós vamos disponibilizar. Então, além das orientações de como proceder, né, para poder
criar um movimento de evangelismo na igreja local, a PECOM não dá apenas as instruções, ela oferece gratuitamente, e aí é bom que a gente tem pessoas, né, da nossa igreja do Brasil todo saberem, né, as pessoas saberem que os dízimos e as ofertas, né, a nossa fidelidade na entrega dos dízimos e ofertas é que possibilita a PECOM oferecer gratuitamente essas ferramentas. São adquiridos com os recursos, né, dos dízimos e ofertas. Então, além de orientação, de orientar como fazer e acompanhar, na verdade, uma assessoria no passo a passo da implementação, a PECOM oferece a bíblias, né? O pessoal que entra no site da PECOM, e muita gente já sabe disso, faz a inscrição da igreja, solicita, a PECOM oferece uma caixa de Bíblia. A quantidade vai depender da necessidade da igreja e da comprovação de que de fato é necessário, com pelo menos 32 Bíblias em cada caixa, onde a igreja paga somente o frete e ganha a Bíblia gratuitamente. Além disso, agora a PECOM lançou o Evangelho segundo João, né? Com o título O Amor de Deus, com um guia de estudo indutivo para encontros com indivíduos, encontros com pequenos grupos, para uma caminhada de 21 semanas, estudando de maneira mais profunda cada capítulo, de maneira que a ideia é que os membros das igrejas não apenas ofereçam uma literatura, mas ofereçam a oportunidade de estudar a Bíblia e explicar a Bíblia para alguém, porque o guia de estudo faz com que a pessoa, o leitor, leia o capítulo, depois ele vai estudar aquele capítulo, respondendo as perguntas que tem ali de aplicações práticas, e depois o membro da igreja pode ter um encontro semanal para compartilhar as respostas, né, e o aprendizado daquele capítulo. Isso nos leva a ir um pouco mais além do que meramente dar uma literatura. Isso se deu pensando no exemplo de Filipe, quando ele evangelizou o eunuco. O eunuco tinha uma Bíblia, ele estava voltando de Jerusalém para a sua terra, para a Etiópia, lendo exatamente o capítulo 53 do profeta Isaías, mas ele não estava entendendo nada, ele tinha dúvidas a respeito de quem o profeta estava falando. E Deus envia Filipe para acompanhar o eunuco, aquele carro, e Filipe pergunta, você entende o que está lendo? Ele diz, como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. E Filipe explicou e ele apresentou Jesus. Então, isso nos leva a entender que nós precisamos capacitar os crentes nas nossas igrejas para, além de doar uma literatura, de presentear alguém com a literatura, estar preparado para compartilhar sobre essa literatura, para explicar essa literatura. Então, o Evangelho de João foi feito com esse guia de estudo para cumprir esse propósito. E aí os folhetos já são conhecidos, né? São folhetos evangelísticos, simples, de conteúdo pequeno, né? Mais profundo. E aí nós temos o que eu queria explicar um pouco mais, era o cartão missional. Esse cartão missional é um cartão onde as pessoas vão ter ali um compromisso missional para com a igreja local, de compartilhar a sua fé, onde ele vai anotar o nome das pessoas que ele vai colocar em oração diante de Deus ao longo, né, de um período de tempo aí, de 1 ano, 6 meses, pessoas pelas quais ele vai orar com o objetivo de alcançar para Cristo. E no verso do cartão tem alguns passos, a orientação de alguns passos que as pessoas devem dar na direção de se aproximar dessas pessoas e de alcançá-las com a apresentação do Evangelho. Esse cartão é importante para lembrar a pessoa o tempo todo que ele tem um compromisso de evangelização, ele não está solto, que ele faz parte de um projeto de evangelismo da igreja local. E, ao mesmo tempo, as pessoas compartilham, né, o seu projeto, o cartão, né, para que orem em grupos, né, uns pelos outros e pelas pessoas que cada um alistou e cujos nomes se encontram naquele cartão. Muito legal. Então, a ideia é que vocês, ao receberem esse material, vocês possam se qualificarem aí para a pregação do Evangelho, né, através desse estudo indutivo e aplicar a evangelização no contexto de vocês, além de receber um cartão missional, explicando direitinho os passos, aquilo que precisa ser feito. Muito, mas muito legal. Eu queria mostrar para vocês agora o terceiro objetivo dessa campanha, que é auxiliar a igreja local, ou seja, a envolver, capacitar e mobilizar toda a membresia no trabalho de evangelização e discipulado, construindo assim uma cultura de evangelismo nas famílias da igreja. Gente,
Isso é muito legal e muito importante. B, desenvolver um plano de evangelismo e discipulado contínuos, que se torne um estilo de vida entre os membros da igreja. Olha só que coisa legal. E C, despertar os membros da igreja para se engajar num movimento diário de oração pelo evangelismo e discipulado. Eu queria dizer uma coisa aqui, até para o pastor Paulo. Eu me lembro que quando eu tive, pastor Paulo, meu encontro com Cristo, eu tinha uma vontade enorme de evangelizar as pessoas, mas eu tinha um medo, porque eu pensava assim, mas eu não conheço a Bíblia toda, eu não sei o que eu vou falar. E assim, eu imagino que tem muita gente aqui também que é tímida, que se acha incapaz, que se acha pequeno para um desafio como esse. Mas eu me lembro de uma palavra que eu ouvi uma vez, um pastor disse assim para mim: André, você nunca converterá ninguém, porque você não tem o poder de converter ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, não é, pastor? Nós somos o departamento de marketing, de comunicação. O departamento de convencimento é com o Espírito Santo de Deus. Amém. Na verdade, André, você falando aí, eu me lembrei aqui de quando Paulo estava na cidade de Corinto, na primeira viagem missionária. Ele pregou o evangelho ali, muitas pessoas se converteram, só que ele sofreu uma perseguição muito grande, uma oposição muito grande, e ele ficou um pouco frustrado, e ele então, literalmente, bateu a poeira, dizendo: olha, estou livre do sangue de vocês, e eu vou sair daqui. Aí no versículo 10 do capítulo 18 do livro de Atos, o Senhor conforta Paulo, e olha o que ele diz. Eu queria deixar isso para essas pessoas que pensam assim, ó. Paulo diz, olha, verso 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Ou seja, nós somos chamados para falar e não nos calarmos. Amém. Não para ter medo. Aí Deus diz a razão, porque ele tem que proceder assim. Verso 10, porquanto eu estou contigo. Então, o que eu preciso saber no ato de evangelização? Primeiro, eu não devo temer, devo falar o que eu conheço de Cristo. Segundo, eu devo ter consciência que quem me mandou falar está comigo, a presença de Deus é poderosa, ele nos encoraja a isso, e ele diz mais ainda, ele tem uma garantia para a gente, ó, ninguém ousará fazer-te mal. A gente não precisa ficar com medo, né, de alguma represália, ainda que tenha. Ele diz, ninguém ousará fazer-te mal, e Deus diz a razão, pois tenho muita gente nessa cidade. Olha o que Deus está dizendo. E aí, por isso, essa campanha tem esse nome, né? A minha cidade para Cristo, é porque a cidade em que nós vivemos, aqui cada um aí dos queridos que estão participando conosco vivem, é uma cidade onde existem muitas pessoas que pertencem a Deus. Deus diz, são pessoas que me pertencem, que ainda não ouviram o evangelho, que ainda não foram chamadas. Ou seja, por isso nós temos a responsabilidade de compartilhar o evangelho na nossa cidade. Não ter medo, não nos calarmos, termos a garantia de que Deus está conosco e nós vamos alcançar as pessoas que pertencem a Ele. Ele que é o maior interessado em alcançar essas pessoas, mas Ele quer usar a nossa vida e o conhecimento que nós temos. E todos nós aqui tomamos uma decisão por Cristo um dia e conhecemos. Outro fato importante é o seguinte, se você olhar o exemplo de pessoas que tiveram contato com Jesus, o gadareno era um endemoniado, e imediatamente, quando foi liberto, ele se dispôs a seguir Jesus, mas Jesus mandou ele para a casa dele, para a família dele, para compartilhar com a família o que Deus fez com ele. Ou seja, nós não precisamos conhecer, para compartilhar o evangelho, toda, né, a teologia, mas nós precisamos conhecer a respeito da pessoa e da obra de Jesus e saber compartilhar o que ele fez por nós. Isso aconteceu com o gadareno, com a mulher samaritana, e com o cego lá de nascença, de João 9. Ambos, imediatamente, após ter o encontro com Cristo, saíram e testemunharam da sua fé. Muito legal. Nós temos um videozinho mostrando para você que está em casa, participando aqui dessa live conosco, sobre como que você pode se envolver e participar dessa campanha. Quero que você assista esse videozinho agora conosco aí.
Então você percebe que nós estamos chamando você para uma campanha de 5 semanas, aonde você vai montar um pequeno grupo de evangelização, e você vai trabalhar nesse pequeno grupo 5 grandes temas, que são temas evangelísticos, onde você vai apresentar o evangelho para essas pessoas desse grupo. A gente já vai falar um pouquinho mais à frente sobre como que você pode montar esse grupo evangelístico, mas eu quero aqui, antes de mais nada, exemplificar aqui para você de maneira bem clara. A gente está tentando aqui ser o mais claro possível, né, Pastor Paulo, com o pessoal, sobre como que vocês podem participar da campanha. Tem 3 passos aqui na tela que eu quero mostrar aqui agora para vocês. O primeiro passo é você escrever a sua igreja ou a sua força de integração, ou seja, escrever a sua UPA, escrever a sua MP, escrever a sua SAF, a sua PH, conversar com o seu pastor, olha, a IPB está lançando uma campanha de evangelização em âmbito nacional, vamos participar, vamos nos envolver. E como que você pode escrever a sua igreja? Através do site minhacidadeparacristo.ipb.org.br, está aí o endereço na tela, ok? minhacidadeparacristo.ipb.org.br. Em segundo lugar, participar das lives de orientação e capacitação. Nós teremos uma próxima live na segunda-feira da semana que vem, nesse mesmo horário, para a gente aprofundar o tema que a gente está trabalhando aqui, e além disso teremos outras. E em terceiro lugar, envolver a sua igreja no movimento de oração pela evangelização antes e durante a campanha. Então, a gente queria lançar um desafio aqui para que nesse mês de agosto seja aí para nós um mês de preparação para essa campanha. Você vai receber, você vai pedir o material, você vai inscrever a sua igreja, o material vai chegar até você, você vai se preparar para isso, para que a partir de setembro a gente comece aí em todo o Brasil. O pessoal que não pegar e não entrar agora conosco vai poder aplicar isso daí nos outros meses, em outubro, novembro, dezembro, conforme o pessoal acessar a campanha. Mas a ideia aqui, o nosso convite é que você participe juntamente conosco, já faça a inscrição da sua igreja para que você receba esse material e que a gente comece aí em setembro esses pequenos grupos evangelísticos para atuar durante a campanha. E aí, pessoal, eu quero falar justamente agora sobre isso, porque eu entendo que esse, Pastor Paulo, é um tema importantíssimo aqui para nós. Talvez o pessoal esteja aí, poxa, mas eu nunca tive um pequeno grupo, eu nunca participei de um pequeno grupo evangelístico. Então, está aí a pergunta, como organizar um pequeno grupo evangelístico para atuar durante a campanha? Então, vamos lá, em primeiro lugar, esse grupo, ele deve ser formado por um líder e sua equipe, composta por 3 a 4 membros da igreja, mais os convidados, pessoas não crentes, que forem alistados pela equipe como alvos evangelísticos. Pastor Paulo, explica para a gente um pouquinho aí sobre isso. Então, a ideia, André, é o seguinte, é de que esse é o pontapé inicial. Na verdade, como a gente disse anteriormente, naquele outro slide, a igreja precisa construir uma cultura evangelística. O grande problema é que muitas igrejas trabalham a evangelização de forma sazonal, de tempos em tempos, né? E até também brinco nos treinamentos, que a gente faz temporada de caça, né? E não é isso, a gente precisa fazer disso uma cultura, um movimento permanente, contínuo, né? E quando isso acontece, as famílias da igreja passam a ter uma mente evangelística, passam a ter uma mente, né, voltada para o seu compromisso missional, famílias inteiras. Agora, a questão do pequeno grupo. A gente percebe que a evangelização, ela tem que acontecer de acordo com, às vezes, as circunstâncias, né? Mas nós também temos, por exemplo, de repente você está diante de uma pergunta, de um questionamento, você tem ali uma chance de evangelizar, mas nós também temos que ser intencionais nessa direção de alcançar alguém. Por isso dá a ideia da gente fazer o alistamento das pessoas e a gente vai orar, colocar o nome dessas pessoas ali em oração, porque intencionalmente eu tenho o objetivo de alcançar aquelas pessoas. Então, esse grupo, a ideia é o seguinte, as igrejas, a grande maioria, já tem grupos familiares, né?
são grupos familiares ou células, ou grupos de crescimento, grupo de oração, enfim, pequeno grupo, PG. Muitas igrejas já têm esses grupos. Entretanto, esses grupos, às vezes, não cumprem o papel evangelístico deles, né? São grupos, embora abertos para não crentes, mas eles não cumprem esse papel. Os temas que são trabalhados não conduzem a pessoa para compreender o plano de salvação. Então, esse grupo evangelístico é um pequeno grupo mesmo, não pode ser um grupo grande, porque senão a gente perde a qualidade da comunicação, né, e as pessoas não vão entender. Ele deve ser formado com o único objetivo de levar pessoas a Cristo, e na sequência, por mais 5 semanas, ele se transforma num grupo de integração para compartilhar o pré-discipulado, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, assim, a igreja que já tem pequenos grupos, como é o caso da minha igreja aqui, né, e de outras igrejas aqui, de pessoas representadas aqui participando conosco, a ideia é que, nesse período agora, que a gente vai lançar esse 5 semanas com a apresentação do plano de salvação, esses grupos, eles deixam a sua caminhada normal, rotineira, e focam na evangelização. Aí os seus membros vão convidar pessoas, amigos, parentes, pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que não tiveram encontro com Cristo, para participar desses 5 encontros com o objetivo de estudar o plano de salvação. E, às vezes, o grupo, se é um grupo grande, um grupo acima de 8 pessoas, ele precisa se desdobrar para que possa acolher os visitantes que forem participar, né? Então, a ideia é essa. E a igreja que não tem, por exemplo, grupo familiar, não tem essa experiência, ela pode iniciar essa experiência com um pequeno grupo evangelístico, que é bem o formato diferente de um grupo convencional, né? Então, precisa ter um líder, o pastor tem que ajudar a encontrar a liderança para esses pequenos grupos, e uma pequena equipe, uma equipe de 2 a 4 pessoas no máximo, para que o grupo não passe de 8 a 10 pessoas, para facilitar a compreensão do assunto. Muito legal. Inclusive, há um segundo tópico aqui, que eu acho que ele é muito importante, a gente vai ver na tela agora aqui. Após formada a equipe evangelística, a equipe evangelística deve orar para que Deus mostre com antecedência aqueles a quem o grupo deve alcançar. Então, a grande questão aqui é que esse grupo pequeno esteja aí, essa liderança desse grupo pequeno esteja em oração para que eles entendam a direção que eles precisam seguir aí nesse trabalho. Você pode falar um pouquinho sobre isso para nós, pastor? Então, nem sempre a gente tem pessoas, né, assim, nos procurando para serem evangelizadas, mas todos nós temos um círculo de relacionamentos que envolvem pessoas no trabalho, da escola, da diversão, né? Ontem eu tive aqui na nossa igreja uma reunião com alguns líderes de grupo, em que alguns já mostraram esse desejo, né, e a disposição, e também já mostraram o seu planejamento de atrair pessoas que fazem parte até de pedaladas, né, ciclistas, etc. São pessoas que estão onde eles moram, onde eles trabalham, onde eles estudam, onde eles se divertem. São essas pessoas das quais nós somos amigos, ou pelo menos conhecidos, são essas pessoas que devem ser convidadas para participar. Entretanto, nós precisamos orar para que Deus mostre essas pessoas. Orar, Jesus fez isso. Quando ele alcançou os seus discípulos, antes de treiná-los, ele evangelizou, ele apresentou o evangelho. Então, ele orou para selecionar seus discípulos. Lucas diz que ele orou uma noite inteira para depois selecionar seus discípulos. Nós temos que seguir o mesmo exemplo, de orar para que Deus mostre entre aqueles que nós conhecemos, com os quais nós convivemos, nos relacionamos, seja qual for o ambiente, faculdade, o trabalho, né, ou diversão, ou família, ou vizinhança, que são as pessoas que eu vou convidar. E aí eu vou começar a fazer convite para as pessoas. Muito legal. A gente tem que ter esse mês de preparação, que é o mês da gente montar o grupo para dar o start, né, o pontapé inicial e começar os encontros. Isso tem a ver com o terceiro ponto, porque o terceiro ponto ele fala, em seguida, os membros da equipe devem fazer uma lista de pessoas não crentes com as quais cada um se relaciona.
elas estão onde cada membro da equipe mora, trabalha, estuda e se diverte. Então, tem tudo a ver com isso que o senhor acabou de falar, né? Porque nós temos uma rede de relacionamento, né? E a ideia é que a gente lance o evangelho para essa nossa rede de relacionamento. E o Senhor vai nos orientar nesse sentido. Exato. Então, assim, a gente conhece, e aqui na nossa igreja, eu sei que você também tem essas experiências, a gente sabe que a maior parte das pessoas que vêm para a igreja, cerca de 70% a 80% das pessoas que se achegam a Cristo e estão integradas na nossa igreja, elas são alcançadas através de relacionamentos, sejam de familiares ou de amigos. Então, nós precisamos valorizar os relacionamentos e precisamos ter como alvos aqueles que o Senhor colocou ao nosso redor. Veja bem, é muito mais fácil a gente atrair para um pequeno grupo de estudo, num ambiente informal, pessoas que já têm um contato conosco, que não têm reservas, do que a gente bater na porta de pessoas estranhas e aí ter aquela falsa ideia de que nós evangelizamos porque tocamos numa campainha, deixamos um convite, deixamos ali um folheto. Tudo isso é válido, mas não é eficaz. Então, a melhor forma é a gente entender o seguinte: Deus me deu amigos, Deus colocou parentes ainda não convertidos para que eu seja referência. Lembre que o gadareno, quando ele foi liberto, que ele queria seguir Jesus com os discípulos, Jesus manda ele para a casa dele. Ele diz: vai para a sua casa, para a sua família e conte tudo que Deus fez por você. Então, nós temos que entender que os nossos relacionamentos, sejam próximos ou não tão próximos, são justamente os alvos que nós temos para começar o nosso trabalho de evangelização. Maravilha. Quarto ponto, ele fala justamente o seguinte: olha, agora com essa lista pronta, a equipe deve convidar individualmente as pessoas alistadas, intercedendo em oração, nominalmente por cada uma delas, para que Deus as prepare e conduza a aceitarem um convite para participar dos encontros evangelísticos. Então, o que é muito interessante aqui é que a ideia dessa campanha de evangelização, ela tem um componente fundamental, pessoal, aqui para nós, que é a oração e a intencionalidade. A gente caminha a partir dessa nossa comunhão com Deus. E, Pastor Paulo, a oração é um processo fundamental aqui, então, na nossa campanha, porque estou vendo aqui que a cada passo que a gente dá, a gente precisa estar sendo muito bem orientado por Deus em oração, não é verdade? Isso, porque assim, sem oração, irmãos, a gente vai mostrar o quê? Que nós não dependemos de Deus. E Paulo recebeu aquela direção de Deus aqui e me encorajou, dizendo: eu estou com você. Então, nós vamos contar o seguinte: primeiro, que a evangelização é um projeto de Deus. Lá em Isaías 43, Deus diz: eu anunciei salvação, eu realizei salvação, vocês são minhas testemunhas, mas a salvação vem de Deus. Na verdade, quando nós nos dispomos a compartilhar o evangelho, nós estamos participando da missão de Deus. Nós somos seus cooperadores, boca do Senhor, para compartilhar. Então, eu preciso mostrar minha dependência de Deus o tempo todo. E outra coisa importante é que Jesus diz: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não os trouxer. Ou seja, é Deus que está ativo nesse processo de evangelização. Isso me tranquiliza de saber que, se eu me colocar à disposição dele, ele vai me conduzir corretamente em todos os passos, como aconteceu com o Filipe, que estava evangelizando Samaria. De repente Deus o encaminha para o deserto para ter um encontro com um homem que posteriormente se tornou alguém que deu início à igreja na África. Enfim, foi o tempo todo o Espírito Santo dirigindo a vida dele. Manda ele para a faixa de Gaza, o caminho que desce de Jerusalém a Gaza, depois manda ele acompanhar o carro. E então você percebe ali como Deus soberanamente conduz o evangelista no processo de evangelização. Por isso nós precisamos orar. E outra coisa importante, a gente não pode, né, tentar fazer um trabalho tão especial, né, que conta com uma batalha espiritual tão grande como esse, sem colocar o joelho no chão. Precisamos orar mesmo, orar para que Deus mostre quem eu devo evangelizar, quem eu devo atrair, convidar para esse pequeno grupo inicialmente, orar para que Deus toque no coração dessa pessoa, porque quando a gente se aproxima de alguém para atraí-lo para Cristo,
Satanás também age, tentando afastá-lo. Então, a gente precisa orar para que Deus quebre as cadeias, para que Deus liberte essa pessoa de qualquer coisa que dificulte a vinda dela para participar de um pequeno grupo onde ela vai ouvir sobre o Evangelho, para que ela possa receber esse convite e participar dos encontros. Então, orar, Amém. orar e ter ousadia e tomar a iniciativa de convidar. Amém. Esse pequeno grupo, ele também é composto por um número específico de pessoas. Então, é legal a gente entender isso, e nesse ponto 5, a gente trabalha essa questão, é que o grupo ele deve ser pequeno, ou seja, em torno de 8 a 12 pessoas, para que haja uma melhor participação de todos e um melhor aproveitamento do conteúdo estudado. Isso é importante, pessoal, porque se você tiver um grupo grande na sua casa, você não conseguirá dar atenção àquelas pessoas. Você vai ter muita gente falando, muita gente participando. Isso daí vai gerar uma dificuldade para você. Eu acredito que o pastor Paulo possa falar um pouquinho mais a respeito disso. Pastor, por que é importante que esse grupo tenha aí entre 8 a 12 pessoas? Então, primeiro porque é um pequeno grupo, isso é pequeno se tiver poucas pessoas. Segundo, Simples né? assim, né? Essa é a primeira razão. Segundo, é que a gente percebe que quando há muita gente, há dispersão, muitas pessoas não compartilham, não abrem seu coração. E também, você imaginou um grupo aí de 15 pessoas acima, né? De 12 acima? Eu coloquei de 8 a 12, mas pode ser de 8 a 11, 8 a 13, não tem... Mas, assim, nunca pode ser um grupo muito grande, porque a nossa intenção é que o não crente tenha estudado, tenha compreendido, ele vai fazer pergunta. Tem pessoas que têm muitas dúvidas, ele questiona, ele pergunta. Agora, você imagina um grupo desse, ele não cumpre o horário adequadamente. Se tiver que cumprir um horário, por exemplo, de 1 hora e 15, muita gente não vai conseguir falar e nem sempre há um bom esclarecimento. Por outro lado, também, se o grupo demora demais, porque por ser grande, todo mundo quer falar e todo mundo participa, essa reunião termina muito tarde, e aí você tem que levar em conta que você tem ali uma pessoa, às vezes uma mulher, que não crente, né? Ali o marido também não é, mas o marido não foi, ele não topou ir para a reunião do grupo. E ela Olha vai, aí e aí, que... aí ele pergunta para ela que hora que ela volta. Aí o grupo Isso. acordou o horário, ela fala, vou voltar a tal hora. De repente ela passa do horário, e isso pode se tornar uma pedra de tropeço, pode se tornar um fator, né, de complicação e que atrapalhe o evangelismo. Então, a gente precisa cuidar para que seja um pequeno grupo, a fim de que todos possam falar, que todas as dúvidas sejam tiradas e que o plano de salvação, que o assunto estudado fique claro na mente da pessoa, porque a pessoa pode não tomar uma decisão, mas nós precisamos ter a tranquilidade de saber que nós compartilhamos com clareza a palavra de Deus. Legal. Existem algumas perguntas que o pessoal está fazendo aqui agora. Será apenas um grupo por igreja? Poderão ser formados vários grupos menores? Por exemplo, vai ter algum custo receber esse material? E aí, pastor Paulo, como é que o senhor orienta aí em relação a isso daí? Olha, veja bem, para ter um grupo só, né, considerando esse número que a gente acabou de colocar, a igreja teria que ser muito pequena, né? Ou então apenas um pequeno grupo da igreja se dispôs a trabalhar. A ideia é que o pastor tenha aí o tempo suficiente para mobilizar, para envisionar, né? Compartilhar a visão com a igreja, desafiar os irmãos, mostrar que é possível os membros compartilharem o evangelho com tranquilidade, porque eles terão recurso para isso, terão instrução, roteiro e conteúdo, é tudo que precisam. Muito legal. E eles não vão Inclusive, pregar. a Maiara está perguntando aqui, vai ter alguma liturgia específica como padrão? Vocês vão na receber sequência. isso. Tá na próxima live, que é onde a gente vai... A próxima live, na verdade, é instrução especificamente para quem vai liderar um pequeno grupo. O passo a passo de como liderar. Então, por isso, a próxima live, a gente tem o roteiro, que a gente chama de estrutura da reunião. É uma estrutura bem simples, fácil de se conduzir, de maneira que o crente mais simples possível ele consegue compartilhar. Primeiro, porque assim, ninguém vai pregar, não é um sermão. Segundo, o líder não tem o papel, não terá o papel de professor, pelo contrário, o papel dele é de facilitador, de lançar as perguntas, as pessoas terão o conteúdo na mão, estudar aí e vão tirar dúvida. Então, é muito fácil. Agora, qual é a ideia?
por exemplo, uma igreja que tenha lá 20 grupos familiares, com grupos acima de 8, 10, 15 pessoas. O ideal é que esses grupos sejam subdivididos em pequenos grupos de 3, 4 pessoas para esse momento especial de evangelismo, somente para esse momento. Depois, eles voltam a funcionar como grupo familiar normalmente. No caso, né, nosso aqui será assim. Eu conversei com a minha liderança de grupo e falei, olha, nós vamos, nesse mês, porque nós trabalhamos da seguinte maneira aqui, a gente prega as mensagens no domingo à noite e os grupos compartilham a aplicação dessas mensagens durante os encontros da semana. Então, nós não temos nenhuma série que a gente vem pregando agora. Nós vamos trabalhar essa série de 5 mensagens e eles vão poder... Eu pedi que eles subdividissem o grupo para não ficar grande e assim pudesse ter um pequeno grupo mesmo. Até porque é possível, se o grupo for pequeno, mesmo em tempo de pandemia, se reunirem presencialmente num espaço que permita um distanciamento. E também, se for online, a gente vai explicar isso, o grupo menor fica mais fácil, você consegue visualizar todo mundo na tela. Quando o grupo é muito grande, algumas pessoas somem e a gente não sabe se ele está presente ali. Então, esse é um dos fatores. Mas pode-se dividir a igreja em vários grupos. Uma igreja pode ter 10, 20, 30, 40 ou mais pequenos grupos com esse objetivo. Né? Muito legal. Eu queria aqui deixar uma palavra para você que está participando dessa live aqui conosco. Você é um multiplicador. Talvez o seu pastor ele não esteja assistindo a live. Então, é importante que você passe esse endereço que está aqui embaixo, minhacidadeparacриsto.ipb.org.br para ele. Você diz aí, pastor, olha, entra nesse site, inscreve a nossa igreja, para que a gente possa participar dessa campanha oficial de evangelização da IPB. Nesse mês de agosto ela começa, já está rolando algumas lives já estão acontecendo às segundas-feiras, às 8 horas da noite, são lives de capacitação. Nós vamos receber um material aqui na nossa igreja para que a gente possa montar os grupos pequenos, termos líderes de grupos pequenos aqui que vão convidar pessoas não crentes para participarem conosco. Tal. Então, você que está aqui participando conosco, o seu papel ele é muito importante, porque você é um multiplicador. A gente precisa que isso chegue lá no seu pastor, lá no conselho da sua igreja, e a gente precisa contar muito com a sua ajuda e com a sua divulgação nesse sentido. Há também aqui um 6º passo. A gente quer acelerar aqui para que a live não fique muito comprida. Então, vamos lá, olha, ainda sobre como organizar um pequeno grupo. Uma vez formado o grupo, com os que aceitaram o convite, a equipe deve estabelecer em comum acordo com todos o dia, a hora e o formato dos encontros, se será presencial ou online. Você sabe, a gente está passando por um tempo de pandemia, depende aí da questão de como isso está acontecendo na sua cidade, como o conselho da sua igreja ainda vê essa questão. Então, tudo isso tem que ser feito, pessoal, de comum acordo a partir da liderança do seu pastor e do conselho da igreja. Eles vão mostrar a vocês como que serão esses encontros, será presencial ou online, ok? E é muito importante que vocês definam uma data, que vocês definam um dia, um local, bem certinho para que todos possam participar, ok? Há também aqui um 7º ponto, e aí é muito importante aqui, é que o líder e a sua equipe estudarão com o grupo o guia de estudos indutivos. Pessoal, vocês vão receber isso daí, vocês estão entendendo? Olha que coisa legal. E esse guia de estudos, ele tem um nome, o Plano de Deus para a sua eternidade, que vai acontecer aí durante 5 semanas com a seguinte trilha. Primeira semana, a promessa da vida eterna. Segunda semana, o presente da vida eterna. Terceira semana, a fonte da vida eterna. Quarta semana, como receber a vida eterna. E quinta semana, a certeza da vida eterna. Bom, queria pedir aí que o Arthur pudesse soltar o videozinho de novo aí pra gente, Arthur. Você pode soltar aí, por favor?
Muito legal. Pastor Paulo, o senhor pode falar um pouquinho sobre esses estudos aí, dar um gostinho, colocar um gostinho aí na boca do pessoal, só para eles entenderem um pouquinho do que será falado? Pois é, o plano de Deus para a eternidade na verdade, uma promessa para aqueles que, nesse momento, estão com medo da morte. Essa trilha foi pensada para esse momento agora, que legal. Por causa das circunstâncias que a gente está vivendo. A gente percebe que se fala em morte o tempo todo. Eu digo aqui na igreja que a gente está com a morte rondando todo mundo, há um cheiro de morte. O pessoal está com medo, né? Nós que somos crentes, a gente não tem medo da morte, mas o pessoal que não é, os nossos amigos, muitos estão com medo da morte. E esse é um tema muito propício para esse momento. E o pior de tudo é que muita gente tem medo porque bate a insegurança de não saber para onde vai. Por isso, nesse momento de tanta desesperança, né, falta de esperança, de tanto medo, de tanto conflito interno, a ideia é a gente oferecer para a pessoa uma esperança. A morte entrou no mundo e atingiu toda a raça humana por causa da queda, do pecado, mas Deus, no seu grande amor, ele prometeu a vida eterna. Então, nessas 5 semanas, o plano de salvação vai discorrer sobre isso. O primeiro estudo, né, é um estudo para 35 a 40 minutos, é um estudo indutivo, um estudo, né, dirigido, fácil de se trabalhar, foi feito de forma simples para não complicar para ninguém, não foi material feito para teólogos, foi feito para os crentes utilizarem, embora o conteúdo é teológico, né? Então, primeiro falando sobre a promessa da vida eterna, porque, né, a promessa feita por Deus. A segunda semana avança, dá um passo adiante, falando sobre o presente da vida eterna, para mostrar para o homem, para o pecador, para os participantes, que a vida eterna não pode ser comprada, não pode ser conquistada, não pode ser merecida por nada que se faça, mas é um presente, uma dádiva de Deus. Terceira semana vai se falar de onde procede a vida eterna, qual é a fonte dela. A quarta semana, o tema é sobre como eu recebo a vida eterna, como a pessoa, o pecador, recebe a vida eterna que Deus oferece, então, gratuitamente. E na quinta semana será sobre a certeza da vida eterna. Ou seja, eu posso ter certeza, se eu entregar a minha vida para Jesus e a morte bater na minha porta e eu, porventura for chamado, eu posso ter certeza que estarei na eternidade com Deus. Esse é o objetivo dessas 5 semanas. É um guia de estudo que depois você pode usar repetidamente várias e várias vezes. A ideia aqui é dar o pontapé inicial nessas 5 semanas, mas você fica livre, a igreja, com as instruções, inclusive, André, essas instruções que a gente está passando, que a gente está passando aqui dessa forma bem organizada aí, né? Feito lá pela sua equipe de mídia, né? E eu quero parabenizar por isso. Ele vai ser disponibilizado aí no site, para que as pessoas possam ir lá, copiar, acessar, para ter um roteiro, saber, olha, esse aqui é o passo a passo, bem como também a série de orientações para os líderes, ou seja, o líder vai ter ali seu manual de condução de um pequeno grupo, desde, né, a montagem da equipe, o alistamento das pessoas, o convite para essas pessoas, né? E a gente sugere assim, quando você convidar as pessoas, que cada membro da equipe tiver os convidados, faça um encontro informal, só para dar as boas-vindas, com, né, um cafezinho, olha, se for mais isso animado, é bom demais, para poder dar as boas-vindas e combinar o primeiro encontro. Aí, a partir daí, Paulo, segue os encontros semanais. Oi. Uma coisa importante que eu estou vendo o pessoal perguntando aqui direto nos comentários a live ficará salva? A live ficará salva? Sim, pessoal. A live vai ficar salva no nosso site aí, ó, o minhacidadeparacristo.ipb.org.br. Você está vendo aí, esse site é o site oficial da campanha. Nele você pode fazer a inscrição da sua igreja, você vai colocar um endereço, você vai receber o material da campanha aí na sua igreja, e você vai ver aí, assistir todas as lives, elas estarão aí no nosso site. A partir de amanhã, essa live de hoje aqui já estará no nosso site. Então, se você quiser assistir de novo, não tem problema. Se você quiser depois pegar esse link e passar aí para o pessoal da sua igreja, você pode fazer isso também, passa aí para a sua liderança. E a gente está terminando aqui, a gente tem um último ponto que eu gostaria de mostrar para vocês.
Pode falar, reverendo. Eu só queria aproveitar para mostrar, Olha não vai aí. dar para ver assim, esse aqui, só para mostrar, o amor de Deus é justamente o Evangelho de João com guia de estudo, que será Olha aí, essa pessoal. aqui é a ferramenta que as igrejas que se inscreverem receberá para estudar. Olha aqui o guia de estudo, né? Que Depois, legal. no final de cada capítulo, né? O guia de estudo para que a pessoa receba, estude e depois compartilhe no grupo. Agora, essas 5 semanas, todo o conteúdo está aqui dentro. Tá? Vai ser retirado. Das 21 semanas que tem aqui, nós vamos trabalhar essas 5 semanas aqui, tá certo? Retirar desse conteúdo. Então, só para o pessoal ter uma amostragem aqui do que a PECOM vai oferecer gratuitamente. Esse é um livro, né, que ficou muito bem elaborado, é uma brochura, é um negócio assim que se a igreja fosse comprar e pagar o frete, ela pagaria aí em torno de R$ 10 ou mais, ela vai ganhar isso, né? E pagando apenas o frete, né? Maravilha. Correio. Benção pura. Então, pessoal, olha só, o ponto 8, como organizar um pequeno grupo evangelístico para atuar durante a campanha. O oitavo e último ponto é justamente esse, olha, as reuniões do grupo devem ser semanais, de aproximadamente 1h15, seguindo uma estrutura simples, contendo apenas 3 partes. Então, vamos lá. Primeiro, uma dinâmica de abertura de 5 a 10 minutos, com saudação, boas-vindas e oração. Depois disso, nós teremos um estudo bíblico de 35 a 40 minutos, contendo o plano de salvação, e aí fica tranquilo, porque você vai receber esse material aí para você aplicar no seu pequeno grupo, e depois um tempo de oração, 20 minutos, onde o líder e sua equipe devem usar esses 20 minutos finais para ministrarem orações em favor dos não crentes. Então, eu queria que você olhasse aqui para mim. Eu estou aqui na minha casa agora, contar um testemunho bem curtinho. Estou na sala do meu apartamento. A igreja que eu pastoreio foi uma igreja que eu plantei. E ela começou exatamente a partir de um pequeno grupo como esse. E esse tempo final de oração, ele é fundamental. Porque você vai pregar a palavra, você vai apresentar o plano de salvação, essas pessoas, elas serão tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E quando elas colocarem o motivo de oração delas para fora, elas vão criar uma confiança em vocês. Irmãos, vou dizer uma coisa muito séria. Deus responde às nossas orações. Amém. E nós veremos coisas maravilhosas acontecendo. O Senhor responderá às orações. E esse tempo de oração ele será precioso e fundamental para o fechamento de cada reunião. Então, eu queria dizer aqui, pastor Paulo, desde já para o pessoal, eu tô animado demais, viu, pastor Paulo? Eu por mim, já começava amanhã, viu? Mas já para começar hoje, a partir de hoje. Não, eu estou falando das reuniões já. Por mim, eu já começava um pequeno grupo amanhã já. Entendi. Mas assim, pessoal, desde já, vamos orar por isso. Vamos envolver a nossa igreja. Converse aí com a liderança da sua igreja, com o seu pastor. E eu tenho certeza que esse será um tempo de grandes bênçãos para nós. Pastor Paulo, o que o senhor fala aí sobre esse último ponto? É a resposta para aquela pergunta sobre a liturgia do grupo. A gente é acostumado com liturgia, a liturgia do grupo é simples, que a gente chama de estrutura. Então, a reunião é assim, ó, de 1h15 no máximo, isso levando em consideração que alguns grupos serão maiores que o outro. Mas, dependendo do tamanho do grupo, a reunião pode acontecer em 50 minutos, né? O que não pode é ficar muito pobre. Não adianta a gente somente reunir, as pessoas precisam entender, tirar dúvida, e aí a gente nunca sabe quantas dúvidas tem uma pessoa. Mas o ideal é que esse grupo, por que ele é simples? Observe que não tem cânticos, eu quero explicar isso aqui. A abertura dele ali, a chamada liturgia, ela começa com a dinâmica de abertura. Essa dinâmica não pode demorar muito, é de 5 a 10 minutos. O que se faz nessa dinâmica? Cada um se apresenta, né, as boas-vindas por parte do líder e sua equipe, a partir do líder, né, ele se apresenta, seu nome, cada um se apresenta, mas de uma maneira alegre, cortês, né? Uma saudação alegre, festiva, dizendo, olha, muito bem-vindos, vocês estão aqui juntamente conosco para
aprendermos sobre o plano que Deus tem para a minha vida na eternidade, né, para a sua vida. E aí, uma oração. A gente não canta num grupo desse, porque assim, somente a equipe vai cantar. Né? Os não crentes não conhecem nossos cânticos, eles não têm afinidade, fica muito sem graça. Eu estou falando por experiência, porque eu trabalho com isso, Sim. né? Um não crente, ele fica muito sem graça, você cantando, ele quieto ali, olhando para cima. Então, para não constranger, a gente faz a adoração na oração. Na adoração, a gente adora, a gente louva e a gente intercede pela reunião. Então, essa abertura de 5 a 10 minutos de boas-vindas ali. E aí, em seguida, o estudo ele pode levar de 35 a 40 minutos, ou até um pouco mais, dependendo do envolvimento. A gente não pode, a gente tem que ter percepção e sensibilidade para a sensibilidade para perceber o direcionamento do Espírito de Deus. De repente, o pessoal está perguntando, você não tem que interromper ali, fala, gente, é o seguinte, nosso horário era até tal hora, mas está tranquilo para vocês estão compartilhando, é tranquilo para poder a gente responder todas as perguntas, porque quanto mais perguntas forem feitas, a gente percebe o grau de interesse das pessoas, e nosso interesse é que elas tenham interesse, né? E Verdade. aí, essa oração final é importante por dois motivos. As pessoas estão carentes, elas têm necessidades, elas estão com medo, elas estão aflitas, elas estão inseguras, né? E elas enfrentam problemas no casamento, né? Com filhos, no emprego. Então, nesse momento, como é que eu diria para essas pessoas? O que é que o líder e sua equipe deve dizer? Olha, nós vamos encerrar nosso encontro com um tempo de oração, nós vamos buscar a Deus, a bênção dele, para a vida de cada um de nós, e nós gostaríamos de saber de que maneira nós podemos ajudar vocês em oração aqui durante essa semana. E outra coisa importante, não é orar somente naquele momento, garantir para o grupo de que esses motivos que foram apresentados serão alvo de oração durante a semana. Falar, olha, nós vamos continuar orando essa semana, e aí uma forma do líder interagir, criar um grupozinho ali, ou no WhatsApp, ou no Telegram, para poder interagir durante a semana, mandando textos bíblicos, né? Para os versículos, para que sejam lidos que tenham a ver com a própria lição, para que, né? E a gente vai desenvolver isso também, que pequenas devocionais serão enviadas. Olha que legal. Apenas o tema, o texto e duas perguntinhas de aplicação para o dia a dia e uma sugestão de oração. E aí o líder deve garantir para essas pessoas que a equipe estará orando por eles durante aquela semana. Mas é bom interagir, mandar mensagem, olha, estou orando por você, está tudo bem, como é que está aquela questão, Deus está respondendo. Você disse uma coisa interessante, Deus responde às nossas orações. Se nós não cremos que Ele responde, não devemos orar. Então, quando a gente orar, é que Jesus disse, você deve orar crendo que Deus responde, então assim será feito. Então, eu preciso orar crendo na resposta. Por isso, eu preciso, inclusive, até anotar o dia, a hora, né, ou a data da resposta para poder agradecer e celebrar. Então, 3 partes, olha. Um grupo familiar normal, geralmente tem 5 partes, né? Mas um grupo evangelístico, especificamente evangelístico, ele dispensa 2 partes e fica apenas com essas 3 partes, que seria aquilo que o pessoal chama de liturgia, né? Mas é a estrutura de encontro, de reunião do grupo. Maravilha. Pastor Paulo, nós estamos aqui quase estourando o nosso tempo, porque a gente está ensinando para o pessoal que a reunião tem que ter no máximo 1h15, a gente já está aqui com 1h10, então nós vamos terminar por aqui agora. E na segunda-feira que vem, pessoal, nesse mesmo horário, às 8h da noite, nós teremos uma segunda live, e nós vamos falar sobre o que nessa próxima segunda-feira, Pastor Paulo? Nós vamos falar sobre, para os líderes de grupo, como eles podem conduzir corretamente, de maneira satisfatória, um pequeno grupo evangelístico. Aí, reverendo André, são instruções para liderar um pequeno grupo. Eu sei que pela internet e tudo mais é muito rápido, mas é suficiente para que o pessoal pegue o macete de organizar e conduzir um pequeno grupo corretamente. E outra coisa importante é dizer o seguinte, as igrejas que, depois dessa live, forem se inscrevendo, já estarão recebendo o material, independente da segunda, né? Ou seja, até a segunda live, até a segunda que vem, nesse intervalo, aqueles que forem se adiantando no processo já vão e se comprometerem naturalmente com participar da campanha de fato, para a gente ter um acompanhamento, essas pessoas já vão poder receber
o material. Ou seja, quem chega primeiro, diz um ditado popular, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, a gente está orando para que a gente tenha que produzir mais material. E esse material dos encontros será enviado em PDF, que aí a pessoa pode imprimir se quiser, pode fazer um caderninho, da forma que ele achar melhor. Agora, o Evangelho de João é o livro físico. Maravilha. Vai ficar aí para o pessoal vai receber esse material. Inclusive, aqui estou vendo o pessoal perguntando aqui, olha, essa campanha, ela é disponível para qualquer igreja que queira participar. Estou vendo aqui uma pergunta, olha, só a IPB pode participar? Não. Se você quer participar também, não faz parte da IPB, você pode participar e leva aí o seu abraço, o nosso abraço para a sua igreja também. E essa live também ficará gravada, pessoal. Olha aí, no nosso endereço, minhacidadeParaCristo.ipb.org.br. Entra no site. Isso, entra. O reino, né? Não exatamente. Entra no site, faz a inscrição da sua igreja e a partir de amanhã, inclusive, essa live já estará disponível lá no nosso site, ok? Um último pedido para você. Salve essa URL, a URL desse vídeo, envie nos grupos de WhatsApp da sua igreja e envie para o seu pastor. Nós queremos envolver mais e mais igrejas presbiterianas e envolver as cidades do Brasil, porque o nome dessa campanha é Minha Cidade para Cristo. A gente quer levar o evangelho do nosso Senhor Jesus aos 4 cantos do Brasil. Bom, quero deixar um abraço especial aqui ao nosso diretor executivo da APECOM, reverendo Rodrigo Leitão, que está participando aqui conosco, reverendo Roster Guimarães Lopes também, presidente da APECOM, e todos os nossos amigos que estão aqui participando conosco. Um grande abraço. E, pastor Paulo, bênção pura, vamos em frente, vamos levar o evangelho do nosso Senhor aos 4 cantos do nosso Brasil. Um grande abraço. Meu abraço aí para o reverendo Rodrigo e o reverendo Roster, né? E os demais, né, membros da PECOM, da diretoria, que porventura estejam aí. Né? E agradecer pela oportunidade de poder servir dessa maneira aí. Bênção pura. Então, nós vamos terminar aqui essa live mostrando o videozinho que foi passado lá no início. Você pode assistir aí, depois compartilhar para todos os seus amigos, ok? Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, pessoal. Fiquem com Deus, gente. Aí. E até segunda-feira da semana que vem, às 8 horas da noite. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.